Mas é isso, uma troca de line nunca é desejada, né? A gente sempre faz porque o time precisa e porque a gente já tentou de tudo para fazer o time melhorar. Fala galera, continuando a série aqui no nosso canal, trocando uma ideia com o pessoal de outras modalidades, né? Tenho aqui ao meu lado o Ericão, manager de Free Fire da Liquid, né, no Brasil. E vamos trocar aí uma experiência, bater um papo, ver o que a gente já passou, né? E o que ainda vai passar. Muita coisa, né? E, pô, você também bem experiente aí com o pessoal do CBLOL, né? Já participou de vários times, já trabalhou bastante também. E a gente, né, trocar uma ideia mais assim, por cima do cenário também e contar das brincadeiras que aconteceram nos bastidores, né? É isso. Bom, Ericão, diga aí pra gente como é que foi os primeiros anos da sua carreira, quando você começou como manager. Cara, era bem diferente porque, sinceramente, era uma profissão que ela não existia na época, né? Tipo, não tinha pra quem olhar, da onde pegar referência e tal. Eu estudei muito esporte tradicional pra ver o que os técnicos e gestores faziam pra entender um pouco, porque a gente tava desbravando. Eu cheguei em 2012 no cenário, então... Nossa, bem no começo. Então eu peguei o comecinho do CBLOL ali, do LoL. A gente precisava entender qual que era a demanda, qual que era a necessidade. Conversava muito com outros managers pra ver o que eles estavam fazendo. Você começou como manager direto já? Comecei como manager, aí fui pra coach, voltei pra manager, fui pra coach de novo, e aí eu fui pra manager. Você já fez o inverso, né? Você começou como técnico. Eu fiz o inverso. Comecei assim, jogando LoL com meus amigos, né, e tal. É um jogo que não é que mudou bastante, mas trouxe muita popularidade pro MOBA, né? Porque até então, pô, tinha Dota, né? Você via bastante o pessoal jogando na Lan House e tal. Fui chamado pra ser player, né? Recusei, porque... Você recusou? Recusei. Acabei conhecendo o pessoal da EBD, né? O Nesk, né? Eu era coach, eu ia parar numa época lá e tal. Aí o Neskão pegou e falou assim, não, você já é nosso coach, né? Aceitei, até que chegou a Liquid. Ainda bem que o Rafa veio aí, aprendendo bastante com ele. E agora eu me tornei manager do Rainbow Six. Decisão, vocês tiveram uma troca recente agora de jogador. Como é pra vocês do Rainbow Six? É meio padrão, assim, igual aos outros jogos? Ou vocês têm alguma peculiaridade que, sei lá, diferente dos outros? Não é uma decisão que apenas a gente assim, surge do nada, assim, sabe? Ah, vamos trocar, né? Não é muito bem por aí. Problemas mesmo, né, cara, no caso, quando você vai encontrar uma pessoa que encaixe, né, na org. Perfil. No time. E eu diria que essa é uma das partes difíceis, assim. Agora, sem sombra de dúvida, essa parte mais difícil é você chegar na pessoa e se despedir. No caso de vocês ainda foi mais suave, que foi uma aposentadoria, né? Isso. Mas quando é tirar do time é complicado. Pra tirar do time, cara, é uma das piores sensações, porque a gente, querendo ou não, acaba criando um vínculo, né? Nossa, muito. A gente passa o dia inteiro quase com a gente acaba meio que falando, pô, é uma família e tal, e realmente é uma família, porque você acaba vendo esses caras mais do que sua própria família. Eu não vejo meus pais desde dezembro, entendeu? Então, assim, eu vejo, mas é uma segunda família, a gente cuida como se fosse, né? Mas é isso, uma troca de line nunca é desejada, né? A gente sempre faz porque o time precisa e porque a gente já tentou de tudo pra fazer o time melhorar. É difícil, trocar jogador é difícil. E quando a gente escolhe quem vem, às vezes também tem crítica, mas a galera tem que entender que a gente analisa muita coisa pra isso. Se vai encaixar no perfil da equipe, da organização, dos valores, exatamente. Se esse cara ele vai fazer a função que a gente precisa que ele faça. Se ele é bom. Se ele é bom. Se ele é bom fora de jogo. Exatamente. Porque pra mim, o fora de jogo é muito importante. É importante. Porque assim, não adianta nada ter um cara absurdo dentro do servidor, sendo que ele desagrega a equipe. Eu vejo muito fora de jogo e já vetei muito jogador por conta de fora de jogo. Ah, ele é bom pra caramba. Eu sei que ele é, mas ele vai quebrar o nosso time. Hoje em dia, cara, o que é mais comum é porque, assim, uma coisa que eu tava até conversando bastante com o Zig, né? Ele não se arrepende de nada que ele fez, né? Mas, assim, se fosse pra se arrepender, acho que o único arrependimento dele, eu diria que da maioria que já tá um pouco mais velha no cenário, é que não consegui desfrutar isso, né? Mas enfim, a gente galgou aí, a gente abriu o tapete vermelho, né? Carpiu ali o terreno para esse pessoal novo chegar, né? Então, o que também é muito bacana, né?
Só que o pessoal hoje em dia meio que só pensa em jogar para ganhar dinheiro, assim, sabe? Então a gente tem que ver na molecada também, é o brilho no olho, é a vontade de ganhar, é o fazer o a mais ali, né? Sempre acordar mais cedo, estudar os adversários melhor, entrar numa personalizada, que a gente chama bastante, estudar o jogo, comer o jogo, ver vídeo, pedir opinião também, perguntar, porque tem muita gente que tem medo porque se eu pergunto pra você, parece quer dizer que eu não sei, ou quer dizer que eu tô com medo, quer dizer que eu não, sabe? Então tem muita incerteza ainda, muito ego também envolvido. E a vida de competição, a gente nunca vai ganhar todas, a gente vai sempre perder mais do que ganhar. Mas é claro que a gente quer que seja o inverso e trabalhar para que isso aconteça, né? A gente troca quando tem alguma coisa muito diferente, por exemplo, no meu caso, a gente conseguiu trazer o Iago, que era um jogador MVP, que, tava se destacando pra caramba. Então, fazia todo sentido a gente trazer, que era uma posição que a gente tava carente também. Isso. Agora, quando são mudanças, né, menos badaladas, digamos assim, não é um cara MVP que tá se destacando, mas é uma mudança também, tem um motivo pra isso, pô. É porque alguma coisa já não tá mais funcionando, porque esse cara vai agregar em alguma coisa diferente, né, vai trazer aquele gás pra equipe. Tem muito estudo pra fazer uma mudança, nunca é da noite pro dia. Isso é uma coisa que a gente vê bastante na nova geração vindo aí, né? Porque tem muita gente. Porque hoje em dia o esporte está crescendo bastante, né? Então tem bastante público, tem bastante adolescente, bastante criança aspirando a ser pro player um dia, né? Afinal de contas, cara, todo mundo quer ganhar dinheiro jogando videogame, né? Ou tá na área. É a diferença da nossa galera. Quem começou com a gente nunca cresceu falando assim, você é pro player. Nem sabia que era isso. Não tinha isso. Hoje já temos uma geração que já visa ser pro player. Os pais, né? Os próprios pais meio que apoiando hoje em dia, porque na época era muita incerteza. Ainda não vou dizer que não é, mas ainda é muita incerteza porque é um mercado que ainda tá muito, assim... gatinhando, tá? Exato, é muito novo, né? Então, mas, hoje em dia, graças a Deus, aqui no Brasil, a gente tem... orgs como o Team Liquid, né, investindo pesado, não falta nada ao pessoal, graças a Deus. Então, a gente meio que, hoje em dia, tem tudo aí livre pro pessoal novo, né? O pessoal se destacar, o pessoal desbravar aí. E, mano, e perrengue de manager, o que você já passou? Eu tenho uma aqui de cabeça, pensando aqui, foi quando o Paulo quebrou a pia. Essa história é maravilhosa. Que aí foi na GH antiga ainda, da Liquid, né? A gente tava lá, eu tava já quase prestes a dormir, isso já era o quê? Meia-noite. E os moleques costumam madrugar, né? Ficar no PC. Eu fui pra cama, antes de deitar, tô no computador lá, aí eu recebi uma mensagem, né? Sense, desce aqui. Na real, antes eu ouvi um barulhão. Só que, na época, o sexy batia na mesa, barulho zoava, é normal. Aí, tanto que a gente, já recebeu reclamação lá de barulho. Aí eu já pensei assim, nossa, velho... Não, deu ruim, e quando chama o manager, é porque eles já tentaram resolver eles pra esconder da gente. Exatamente. E eles não conseguiram. E não conseguiram, essa é a parada. Aí eu desci, cara. No que eu desci, tava o Nesk assim, ó. O PSK também, hein? O PSK embasbacado. E o Palu, assim, sem reação, assim, sabe? Tipo poker face, assim. Aí eu fui olhar na cozinha, cara, a pedra, o mármore, assim, ó, desabado, assim, sabe? Tipo, cara, tudo caído, prato, talher no chão, air fryer, fruta. O cara tava dançando em cima da pia, o que aconteceu? Aí, não, veja bem, não é assim, a gente foi fazer comida, e aí o Paulo se apoiou, eu falei assim, tu se apoiou, cara? Não foi uma leve apoiada, né? E também ficou aí o Palu, porque o Palu, cara, ele tropeça, quebra as coisas, o negócio desmonta na mão dele do nada, o PC dele é o único que dá problema, cadeira quebra, celular, mouse. Cara, você lembra que o Silence comprou, tirou da caixa, testou, jogou, falou, cara, esse mouse é bom, hein? Paulo falou, deixa eu ver. Pegou, plugou no PC dele, queimou o mouse. Não é possível. Eu nunca vi mouse queimar na minha vida, cara. Foi a primeira vez que eu vejo o mouse queimar. Isso, cara. Queimou. Ih, passaportes também. Nossa, viagem é a pior coisa. Nossa, cara. Quando a gente tem viagem marcada, campeonato, assim, cara, é difícil até de conseguir dormir. Tanta documentação que você tem que correr atrás. Hoje em dia, até que já tá diminuindo bastante, né? Mas os últimos 2 anos aí foi bem... Então, eu fui pra Islândia no auge da pandemia. Eu tentei me antecipar o máximo possível de documento, fiz pastinha pra cada jogador, com tudo certinho e tal. Eles chegaram no aeroporto, entreguei
a de cada um. Chegou na Inglaterra, tinha que preencher um negócio que eu não sabia que tinha que preencher antes, aí teve que preencher tudo no celular. E, meu, esses documentos aí é difícil preencher no celular, meu. É chato. Não importa o quão preparado você vai. Sempre vai ter alguma coisa. Vai ter alguma coisinha, né? E ainda mais na pandemia, tinha muito mais coisa. Não era o padrão. Sim. E vacinação, teste Covid, preencher as coisas, tipo, ó, tô vindo de tal lugar. Meu, foi uma dor de cabeça muito grande, assim. Eu só relaxei a hora que eu cheguei no hotel, tava todo mundo no seu quarto. Exatamente. Aí eu deitei na cama e falei assim, meu Deus, deu certo, graças a Deus. Exatamente. É uma sensação que eu tenho também. Cara, quando a gente foi pra Islândia, antes deles chegarem na real, eu fui despachar minha mala, já. Aí eu entreguei as coisas, não tem despacho de mala. Vocês vão ter que comprar a parte. E tipo, meu, é muito mais caro. É muito mais caro. Cada jogador teve que pagar a sua, porque não tinha cartão da Riot, não aceitava dinheiro. Tinha que pagar, voltar pro check-in pra despachar a mala. E a mulher ligando, não fecha o portão ainda, não fecha, eles estão saindo daqui. Eu fui um dos últimos a passar, porque eu falei pros jogadores, vão vocês, que se eu não for... Eu vou no outro. Eu dou um jeito. E a mulher assim, vem logo. Eu assim, calma, por favor. Meu... Foi uma Pessoal, doideira. quando vocês entraram no voo, cagaram na cabeça de vocês, né? Não, todo assim, mundo olhando cara feio. Todo mundo olhando cara feio, todo mundo suando. Olha lá os atrasados do Enem. E todo mundo suando, né? Porque a gente foi correndo o corredor inteiro, pô. E o embarque ele é gigante, pô. Da onde você faz o raio-x até o último, era literalmente o último portão. E aí o raio-x tem que tirar tudo, aí você tira, e celular, é relógio, é anel, tudo. Rapaziada, então muito obrigado quem assistiu, quem curtiu o papo. Sensizão, valeu, irmão. Valeu pelo papo. Agradeço. E não se esqueçam de comentar no vídeo quem vocês querem ver nos próximos, deixar seu like, se inscrever no canal e não se esqueçam que a loja da Liquid já foi lançada. Se vocês quiserem, roupa... O meme acabou. As roupas da Liquid são as melhores do mundo. Vocês têm também o cupom dos jogadores que vocês preferirem, escolham o jogador. Usem o cupom deles que vocês vão ganhar um descontinho aí bem maneiro. Valeu, pessoal. Tamo junto e até a próxima. Fala, galera, trocando aí uma ideia. Ricão, olhar pra você e falar assim, Sense. A cara desse... Vocês passaram por uma troca de jogador aí. E aí, como é que é o processo